Henker que vive duas vezes. Capítulo 229. Caça às bruxas, 4. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko. Quaquang. Quang. Quang. Porra. Tom praguejou ao ver o meteorito no chão. Cada vez que ele gritava, as escamas de sua pele tremiam. Suas escamas estavam vermelhas de fúria. Essas cadelas parecidas com ratos ou zan. Ele mal havia se recuperado do medo das alucinações e das quimeras na formação do mundo fantasma. Mas as bruxas apareceram de repente do céu. Eles eram apenas lixo com o qual não seria difícil lidar. Mas estavam bloqueando o dragão vermelho da segurança do céu em suas vassouras. O problema era que ele não podia tocá-los. Tudo isso por causa da primeira bruxa Margarete, que não descia do céu. Ela estava envolta em luz roxa, derramando todos os tipos de magia. Ela impediu o dragão vermelho de se mover controlando a gravidade e cobriu as bruxas ao seu redor com barreiras para defendê-las. Além disso, meteoritos caíam do céu como chuva, e o solo fazia coisas impossíveis, como aumentar e diminuir. O poder mágico daquela bruxa era ilimitado, mesmo que ela tivesse muito, ela já deveria ter secado de usar magia como essa. Mas Margarete nem parecia cansada. Em vez disso, quanto mais ela prosseguia, mais rosadas suas bochechas ficavam, e o nível da magia também se tornava mais forte. Huak. Só então, uma luz roxa brilhou novamente ao redor de Margarete. Era uma luz sinistra e assustadora. No início, brilhava sutilmente como uma estrela, mas agora brilhava como uma lua cheia. Meras bruxas não poderiam continuar fazendo essas coisas milagrosas. Então isso só deixou uma possibilidade. A pedra filosofal. É isso que aquela vadia está usando. E foi uma pedra filosofal que foi assimilada ao seu corpo. Era semelhante à aura da Rainha do Verão. Foi uma prova definitiva de que este caso estava relacionado com a Valpardisnachite. O remédio para curar a Rainha do Verão estava bem na sua frente. Mas ele sentiu que iria enlouquecer por não poder se aproximar das bruxas. Começo. Dang morreu. Não há como isso continuar. Troy se aproximou dele com o rosto amassado. Droga. Ela foi um dos 81 olhos que se mudou com Tom e Troy. Ela era a mais fraca deles. Mas uma pessoa de alto escalão ainda era uma pessoa de alto escalão. A situação era tão ruim assim. Tom cerrou os dentes. Se ao menos eles conseguissem pegar aquela vadia, o caminho ficaria mais claro. Mas não importa quantas vezes ele ativou sua habilidade característica, isso não afetou Margarete. Quando Margarete virou a mão mais cedo, ela levantou o chão. Graças a isso, o dragão vermelho teve que sofrer a humilhação de perder um terço de suas forças. Eles também não podiam recuar agora que estavam aqui. A Rainha do Verão estava morrendo em ritmo acelerado. Eles tinham que encontrar a pedra filosofal o mais rápido possível. Recuando neste tipo de situação urgente? Sem chance. Eles não tiveram segundas chances. Ele também estava inquieto porque os Elohim haviam se movido antes deles. Se conseguissem o tablet de verdade, tudo iria por água abaixo. Eles estavam com pouco tempo. A ansiedade e o tempo o pressionavam. Todos os tipos de fatores o estavam estressando. Eles não teriam sucesso nesse ritmo. Tom finalmente decidiu pedir mais ajuda. Atualmente, apenas uma parte de suas forças estava no Endless World of Night. Foi porque eles precisavam parar o ataque dos outros. Foi também para reagir rapidamente quando outras informações fossem descobertas. Mas como foi confirmado que a pedra filosofal estava aqui, ele não precisava se preocupar com isso. Vou ter que ver esses bastardos. Ele não queria ver os rostos de seus irmãos. Mas não tinha outro lugar para onde recorrer. Ele estava prestes a contatá-los. Mas... Quang. Ele ouviu algo explodir no céu. Foi o suficiente para abalar o chão e também o espaço sideral. Os olhares de Tom e Troy foram naturalmente elaborados. Os outros jogadores do Dragão Vermelho que estavam lidando com os meteoritos também olharam para cima. Um incêndio estava se espalhando onde as bruxas estavam reunidas. Foi um fogo negro como breu. Tom, que tinha visto sua mãe controlar vários incêndios, nunca tinha visto essa cor antes. Estava escuro como a noite, e o fogo negro emanava um calor mais quente que a maioria dos fogos. Provavelmente foi o fogo que alguém experimentaria no inferno. A explosão que começou com Margarete se espalhou instantaneamente para as outras bruxas e subiu ainda mais alto no céu. A atmosfera ferveu e os efeitos posteriores diminuíram rapidamente. Plop plop plop. Dos pedaços que caíam como granizo, a cabeça de Margarete foi incluída. Mas mesmo isso foi queimado antes de chegar ao solo. O que é isso? Tom ficou nervoso com a visão que ele nunca teria imaginado. Por que houve uma explosão repentina e por que Margarete estava morta? A pedra filosofal explodiu porque ela não usou sua magia corretamente? Qualquer que fosse o motivo, uma coisa estava clara. Esta era a chance deles. Agora, correr. Temos que chegar antes dos Elohim. Com Tom e Troy na liderança, centenas de jogadores do Red Dragon começaram a correr. Além dos desfiladeiros retorcidos, eles podiam ver uma montanha pontiaguda que parecia estar cutucando o céu. Essa visão estranha não estava acontecendo apenas na frente do Dragão Vermelho. Por que tão de repente? Explosões misteriosas ocorreram por toda parte. As primeiras bruxas que milagrosamente empurraram os intrusos para um canto, de repente morreram queimadas, sem sequer serem capazes de gritar.
Graças a isso, os jogadores que foram apanhados na formação do mundo fantasma foram libertados. Essas cadelas bruxas definitivamente têm alguma coisa. Vamos aceitar. Guardiões dos descobridores. A taxa com que progrediram aumentou. Os inimigos estão próximos. Temos que detê-los. Todos, estejam preparados para a morte. A Grande Mãe está conosco. Mesmo se morrermos, podemos viver para sempre em seus braços, então não poupem suas vidas. O castelo Brocken ficava no topo da montanha pontiaguda, além dos desfiladeiros labirínticos. Estava cercado por paredes firmes e era onde a maioria dos poderes das bruxas eram amplificados porque estava mais próximo da lua. As bruxas emitiam uma aura sinistra voando em suas vassouras com seus chapéus pontudos. Desde as primeiras bruxas que nasceram da Grande Mãe, jovens bruxas que estavam apenas começando a aprender as leis das bruxas, até as bruxas que nunca haviam saído do castelo antes. Todas as bruxas da torre moviam-se ativamente. Alguns anos atrás, Heavenwing Shajeong-Wu atacou o castelo, mas não foi tão ruim. O nível de perigo era completamente diferente. Era algo que poderia determinar se um clã sobreviveria ou não. Os clãs grandes e os de alto escalão estavam encurralando as bruxas. Eles estavam até usando o poder da Grande Mãe, mas os cânions desmoronariam nesse ritmo. Agora mesmo, a formação do mundo monstruoso foi contornada. A formação do mundo desastre e a formação do submundo foram ativadas. Havia 5 formações mundiais que os defendiam. Formação mundial fantasma, formação mundial monstruosa, formação mundial desastre, formação submundo e formação mundial calamidade. Não foi apenas a tábua de esmeralda que encontraram na masmorra de Fausto. O conhecimento mágico que encontraram foi suficiente para criar um arquivo inteiro, e a Valpardisnachit usou o que precisava para se proteger. Foi também por isso que as realizações das bruxas melhoraram recentemente. Mas por mais notável que fosse a barreira, com o ataque dos mais habilidosos da torre, o castelo parecia um castelo de areia. Ou será que conseguimos chegar até aqui por causa das 5 barreiras? Dark cerrou os dentes. Como a primeira bruxa nascida da Grande Mãe, esse perigo parecia especialmente inesperado. Se isso acontecesse um pouco mais tarde. Onde as coisas deram errado? Desde quando a Nanta roubou a cobaia BX_71? Ou quando a tábua de esmeralda foi roubada de Leonte? Ou de quando a Grande Mãe ficou em silêncio? Não, mesmo com todas as variáveis, eles fizeram o que precisavam fazer. E eles estavam prestes a ver a Grande Mãe descer. Provavelmente foi quando o tablet foi licitado na Kelat Auction House. A Valpardisnachit percebeu que algo estava errado e eles seriam culpados. O problema era que eles não tinham ideia de quem era o verdadeiro culpado. Definitivamente seria um jogador bem conhecido se fosse poderoso o suficiente para mover o dragão vermelho e abalar a torre. Mas eles não conseguiram se aproximar de ninguém. Bran, ele pode ter feito isso para resgatar a Nanta. Não, não é ele. É verdade que o exílio é inteligente, mas são necessários muitos para planejar isso. Pessoas que são inteligentes, mas ele não é. Quem é? A cabeça de Dark estava tonta, mas ela não conseguiu encontrar a resposta. Preciso me concentrar em detê-los primeiro. Não é tarde demais para encontrar o culpado depois disso. Normalmente, a Valpardisnachit não teria sido capaz de deter todos os intrusos com o que tinham, mas Dark estava confiante. Eles tinham uma arma secreta além da magia e das barreiras da masmorra de Fausto. A Pedra Filosofal. Era um protótipo fraco que nem poderia ser chamado de Pedra Filosofal, mas era bastante eficaz. Era incomparável com o tablet da casa de leilões Kelat. Foi a Pedra Filosofal, pura, que foi feita com a verdadeira tábua de esmeralda. As primeiras bruxas tinham pedras filosofais como estas. Se estes fossem usados, e as jovens bruxas fossem para a linha de frente e lutassem usando a guerra de guerrilha, seriam capazes de deter os invasores. A razão pela qual o dragão vermelho e outros intrusos não passaram pela formação do mundo fantasma foi graças a esta pedra. Dark estava tentando parar o mar do tempo. Eles quase se igualaram ao dragão vermelho em termos de poder. Mas seus números eram relativamente menores. Jing. Ela ouviu a magia de notificação de que os inimigos estavam chegando. Dark colocou a pedra filosofal em sua boca. Todos se preparem para... Uau! O cheiro de sangue? Dark arregalou os olhos ao sentir o cheiro de sangue que emanava dos desfiladeiros. Só então, uma sombra escura cobriu sua cabeça. Dark virou-se para olhar naquela direção. 2 fogos fatos estavam bem na frente dela. Ei! Dark rapidamente se virou para sair da vassoura. Mas a espada já passou pelo ombro esquerdo. Seu braço esquerdo foi separado do corpo e voou no ar. O culpado. Dark soube assim que viu o jogador mascarado com asas de fogo. Ela não sabia se era o líder ou um subordinado, mas estava claro que não era o Mar do Tempo. Eu tenho que contar ao Vieira. As jovens bruxas com Dark estavam todas mortas para ela agora. O jogador era tão rápido que nem ela conseguia vê-lo direito. Então eles não conseguiriam evitá-lo. A culpa foi dela por perceber tarde demais. Ela precisava consertar seu erro. Ela tinha que contar ao Vieira que existia uma pessoa perigosa como essa. E até receber uma resposta, ela teria que mantê-lo ocupado. Dark transformou seu poder mágico na pedra filosofal em sua boca. Com isso, todo tipo de coisa era possível.
Uma pedra milagrosa. Isso era o que a pedra filosofal significava para as bruxas. Ela seria capaz de parar aquele jogador que era corajoso ou tolo por ter vindo aqui. No entanto, o que? Os olhos de Dark se arregalaram. A pedra filosofal não se moveu. Foi apenas uma pedra, como se estivesse quebrado. Ela verificou se funcionava corretamente antes de deixar a torre. Por que foi quebrado de repente? Só então, a pessoa mascarada virou levemente o corpo e se aproximou de Dark. Ela estremeceu com a vontade assustadora dos fios além de sua máscara. Mas Dark logo piscou com o que disse. Não vai funcionar, provavelmente. O que? Porque foi isso que aconteceu com o resto deles. Ele falou como se tivesse sido responsável por isso. Que tipo de? No momento em que os olhos de Dark se arregalaram, o jogador mascarado correu até ela para colocar sua baioneta mágica em seu peito esquerdo. Ting! O órgão mágico foi completamente cortado. Os olhos de Dark ficaram vermelhos. Yeon-woo estendeu a mão para agarrar a cabeça de Dark. Ele podia ver os olhos dela cheios de terror através de suas mãos. O fogo negro das pontas dos dedos de Yeon-woo cobriu a cabeça de Dark. Eup, Eup, Dark gritou de medo, mas logo ela ficou totalmente queimada. 42. Yeon-woo contou o número de bruxas de quem cuidou, jogando o cadáver de Dark no chão. Sua cabeça se partiu e uma pedra roxa foi deixada para trás. Xexexe. Só então, a sombra de Yeon-woo se estendeu enquanto Bu parecia absorver a pedra filosofal. Fogo roxo brilhava nas órbitas do crânio. Bom trabalho. Estou honrado, para obedecer suas ordens. Bu fez uma reverência. Controlar as pedras filosofais das bruxas foi tudo graças a ele. Com o conhecimento que aprendeu pesquisando a pedra filosofal, Bu conhecia a única fraqueza da pedra filosofal. Para ser exato, era uma fraqueza que Yeon-woo, que teve sucesso, não tinha, mas as bruxas tinham. Como a pedra filosofal era perfeita, ela não precisava de nenhuma interferência externa com o poder mágico depois de concluída. Bu usou isso para bloquear o fluxo de poder mágico para fazer com que as pedras das bruxas tivessem apenas pedras normais. Além dos movimentos silenciosos de Yeon-woo, as bruxas caíram como folhas de outono. Era importante salvar a Nanta imediatamente, mas não foi bom deixar a Valpardisnachit ter sucesso em sua defesa. Todos tiveram que continuar atacando uns aos outros e corroendo as forças uns dos outros. Isso é feito. Yeon-woo sorriu friamente ao ver Bu terminar de absorver a pedra filosofal. A pessoa que mais ganhou com o ataque foi provavelmente Bu.